Lei N. 11.457, de 16 de março de 2007. Câmara dos Deputados, Centro de Documentação e Informação. Lei N. 11.457, de 16 de março de 2007. Dispõe sobre a administração tributária federal. Altera as leis NS 10.593, de 6 de dezembro de 2002, 10.683, de 28 de maio de 2003, 8.212, de 24 de julho de 1991, 10.910, de 15 de julho de 2004, o Decreto-Lei N. 5.452, de 1º de maio de 1943, e o Decreto N. 70.235, de 6 de março de 1972. Revoga dispositivos das leis NS 8.212, de 24 de julho de 1991, 10.593, de 6 de dezembro de 2002, 10.910, de 15 de julho de 2004, 11.098, de 13 de janeiro de 2005, e 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e da outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1º da Secretaria da Receita Federal do Brasil, art. 1º, a Secretaria da Receita Federal passa a denominar-se Secretaria da Receita Federal do Brasil, órgão da administração direta subordinado ao Ministro de Estado da Fazenda. Art. Segundo, além das competências atribuídas pela legislação vigente à Secretaria da Receita Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas A, B e C do parágrafo único do art. 11 da Lei N. 8.212, de 24 de julho de 1991, e das contribuições instituídas a título de substituição. Parágrafo 1º, ou produto da arrecadação das contribuições especificadas no caput deste artigo e acréscimos legais incidentes serão destinados, em caráter exclusivo, ao pagamento de benefícios do regime geral de previdência social e creditados diretamente ao fundo do regime geral de previdência social, de que trata o art. 68 da Lei Complementar N. 101, de 4 de maio de 2000. Parágrafo 2º, nos termos do art. 58 da Lei Complementar N. 101, de 4 de maio de 2000, a Secretaria da Receita Federal do Brasil prestará contas anualmente ao Conselho Nacional de Previdência Social dos resultados da arrecadação das contribuições sociais destinadas ao financiamento do regime geral de previdência social e das compensações a elas referentes. Parágrafo 3º, as obrigações previstas na Lei N. 8.212, de 24 de julho de 1991, relativas às contribuições sociais de que trata o caput deste artigo serão cumpridas perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Parágrafo 4º, fica extinta a Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da Previdência Social. Art. 3º, as atribuições de que trata o art. Segundo desta lei, se estendem as contribuições devidas de a terceiros, assim entendidas, outras entidades e fundos, na forma da legislação em vigor, aplicando-as em relação a essas contribuições, no que couber, as disposições desta lei. Parágrafo 1º, a retribuição pelos serviços referidos no caput deste artigo será de 3,5%, 3,5%, do montante arrecadado, salvo percentual diverso estabelecido em lei específica. Parágrafo 2º, o disposto no caput deste artigo abrangerá exclusivamente contribuições cuja base de cálculo seja a mesma das que incidem sobre a remuneração paga, devida ou creditada a segurados do regime geral de previdência social ou instituídas sobre outras bases a título de substituição. Parágrafo 3º, as contribuições de que trata o caput deste artigo sujeitam-se aos mesmos prazos, condições, sanções e privilégios daquelas referidas no art.
segundo desta lei, inclusive no que diz respeito à cobrança judicial. Parágrafo 4º. A remuneração de que trata o parágrafo 1º deste artigo será acreditada ao Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização, Fundaf, instituído pelo Decreto-Lei N. 1437, de 17 de dezembro de 1975. Parágrafo 5º. Durante a vigência da isenção pelo atendimento cumulativo aos requisitos constantes dos incisos I e V do caput do art. 55 da Lei N. 8.212, de 24 de julho de 1991, deferida pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INS, pela Secretaria da Receita Previdenciária ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, não são devidas pela entidade beneficente de assistência social as contribuições sociais previstas em lei a outras entidades ou fundos. Parágrafo 6º. Equiparam-se a contribuições de terceiros, para fins desta lei, as destinadas ao Fundo Aeroviário, FA, à Diretoria de Portos e Costas do Comando da Marinha, DPC e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA e a do Salário e Educação. Art. 4º. São transferidos para a Secretaria da Receita Federal do Brasil os processos administrativo-fiscais, inclusive os relativos aos créditos já constituídos ou em fase de constituição, e as guias e declarações apresentadas ao Ministério da Previdência Social ou ao Instituto Nacional do Seguro Social, INS, referentes às contribuições de que tratam os arts. 2º e 3º desta lei. Art. 5º. Além das demais competências estabelecidas na legislação que lhe é aplicável, cabe ao INS i. Emitir certidão relativa ao tempo de contribuição, i. Gerir o fundo do regime geral de previdência social, e calcular o montante das contribuições referidas no art. 2º desta lei e emitir o correspondente documento de arrecadação, com vistas no atendimento conclusivo para concessão ou revisão de benefício requerido. Art. 6º. Ato conjunto da Secretaria da Receita Federal do Brasil e do INS definirá a forma de transferência recíproca de informações relacionadas com as contribuições sociais a que se referem os arts. 2º e 3º desta lei. Parágrafo único. Com relação às informações de que trata o caput deste artigo, a Secretaria da Receita Federal do Brasil e o INS são responsáveis pela preservação do sigilo fiscal previsto no art. 198 da Lei N. 5.172, de 25 de outubro de 1966. Art. 7º. Fica criado o cargo de natureza especial de Secretário da Receita Federal do Brasil, com a remuneração prevista no parágrafo único do art. 39 da Lei N. 10.683, de 28 de maio de 2003. Parágrafo único. O secretário da Receita Federal do Brasil será escolhido entre brasileiros de reputação ilibada e ampla experiência na área tributária, sendo nomeado pelo Presidente da República. Art. 7º. As atribuições e competências anteriormente conferidas ao secretário da Receita Federal ou ao secretário da Receita Previdenciária, relativas ao exercício dos respectivos cargos, transferem-se para o secretário da Receita Federal do Brasil. Artigo acrescido pela Lei N. 11.490, de 20 de junho de 2007. Art. 8º. Ficam redistribuídos, na forma do parágrafo 1º do art. 37 da Lei N. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, dos quadros de pessoal do Ministério da Previdência Social e do INS para a Secretaria da Receita Federal do Brasil os cargos ocupados e vagos da carreira Auditoria Fiscal da Previdência Social, de que trata o art. 7º da Lei N. 10.593, de 6 de dezembro de 2002. Art. 9º. A Lei N. 10.593, de 6 de dezembro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação. Art. 3º. Ingresso nos cargos das carreiras disciplinadas nesta lei far-se-á no primeiro padrão da classe inicial da respectiva tabela de vencimentos, mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, exigindo-se curso superior em nível de graduação concluído ou habilitação legal equivalente.
Parágrafo 3º. Sem prejuízo dos requisitos estabelecidos neste artigo, o ingresso nos cargos de que trata o caput deste artigo depende da inexistência de registro de antecedentes criminais decorrentes de decisão condenatória transitada em julgado de crime cuja descrição envolva a prática de ato de improbidade administrativa ou incompatível com a idoneidade exigida para o exercício do cargo. Punição em processo disciplinar por ato de improbidade administrativa mediante decisão de que não caiba recurso hierárquico. NR. Art. 4º. Parágrafo 3º. Servidor em estágio probatório será objeto de avaliação específica, sem prejuízo da progressão funcional durante o período, observados o interstício mínimo de 12 e máximo de 18 meses em cada padrão e o resultado de avaliação de desempenho efetuada para esta finalidade, na forma do regulamento. NR. Carreira de Auditoria da Receita Federal do Brasil. Art. 5º. Fica criada a carreira de Auditoria da Receita Federal do Brasil, composta pelos cargos de nível superior de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil e de analista tributário da Receita Federal do Brasil. Parágrafo único. Revogado. NR. Art. 6º. São atribuições dos ocupantes do cargo de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil em caráter privativo: a. Constituir, mediante lançamento, o crédito tributário de contribuições. B. Elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo administrativo fiscal, bem como em processos de consulta, restituição ou compensação de tributos e contribuições e de reconhecimento de benefícios fiscais. C. Executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos na legislação específica, inclusive os relacionados com o controle aduaneiro, apreensão de mercadorias, livros, documentos, materiais, equipamentos e assemelhados. D. Examinar a contabilidade de sociedades empresariais, empresários, órgãos, entidades, fundos e demais contribuintes, não se lhes aplicando as restrições previstas nos arts. 1190 a 1192 do Código Civil, observado o disposto no art. 1193 do mesmo diploma legal. E. Proceder à orientação do sujeito passivo no tocante à interpretação da legislação tributária. F. Supervisionar as demais atividades de orientação ao contribuinte. E, em caráter geral, exercer as demais atividades inerentes à competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Parágrafo 1º. O Poder Executivo poderá cometer o exercício de atividades abrangidas pelo inciso 2º do caput deste artigo em caráter privativo ao auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Parágrafo 2º. Incumbe ao analista tributário da Receita Federal do Brasil, resguardadas as atribuições privativas referidas no inciso I do caput e no parágrafo 1º deste artigo, exercer atividades de natureza técnica, acessórias ou preparatórias ao exercício das atribuições privativas dos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil. E atuar no exame de matérias e processos administrativos, ressalvado o disposto na alínea B do inciso I do caput deste artigo. E exercer, em caráter geral e concorrente, as demais atividades inerentes às competências da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Parágrafo 3º. Observado o disposto neste artigo, o Poder Executivo regulamentará as atribuições dos cargos de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil e analista tributário da Receita Federal do Brasil. Parágrafo 4º. Vetado. Art. 20-A. O Poder Executivo regulamentará a forma de transferência de informações entre a Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Secretaria de Inspeção do Trabalho para o desenvolvimento coordenado das atribuições a que se referem os arts. 6º e 11 desta lei. Art. 10. Ficam transformados. E, em cargos de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, de que trata o art. 5º da Lei N. 10.593, de 6 de dezembro de 2002, com a redação conferida pelo art.
Nono desta lei, os cargos efetivos, ocupados e vagos de auditor fiscal da Receita Federal da carreira Auditoria da Receita Federal prevista na redação original do art. 5º da Lei N. 10.593, de 6 de dezembro de 2002, e de auditor fiscal da Previdência Social da carreira Auditoria Fiscal da Previdência Social, de que trata o art. 7º da Lei N. 10.593, de 6 de dezembro de 2002. E, encargos de analista, tributário da Receita Federal do Brasil, de que trata o art. 5º da Lei N. 10.593, de 6 de dezembro de 2002, com a redação conferida pelo art. Nono desta lei, os cargos efetivos, ocupados e vagos, de técnico da Receita Federal da carreira Auditoria da Receita Federal prevista na redação original do art. 5º da Lei N. 10.593, de 6 de dezembro de 2002. Parágrafo 1º. Aos servidores titulares dos cargos transformados nos termos deste artigo fica assegurado o posicionamento na classe e padrão de vencimento em que estiverem enquadrados, sem prejuízo da remuneração e das demais vantagens a que façam jus na data de início da vigência desta lei, observando-se, para todos os fins, o tempo no cargo anterior, inclusive o prestado a partir da publicação desta lei. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo aplica-se aos servidores aposentados, bem como aos pensionistas. Parágrafo 3º. A nomeação dos aprovados em concursos públicos para os cargos transformados na forma do caput deste artigo, cujo edital tenha sido publicado antes do início da vigência desta lei, far-se-á nos cargos vagos alcançados pela respectiva transformação. Parágrafo 4º. Ficam transportados para a folha de pessoal inativo do Ministério da Fazenda os proventos e as pensões decorrentes do exercício dos cargos de auditor fiscal da Previdência Social transformados nos termos deste artigo. Parágrafo 5º. Os atuais ocupantes dos cargos a que se refere o parágrafo 4º deste artigo e os servidores inativos que se aposentaram em seu exercício, bem como os respectivos pensionistas, poderão optar por permanecer filiados ao plano de saúde a que se vinculavam na origem, hipótese em que a contribuição será custeada pelo servidor e pelo Ministério da Fazenda. Parágrafo 6º. Ficam extintas a carreira Auditoria da Receita Federal, mencionada na redação original do art. 5º da Lei N. 10.593, de 6 de dezembro de 2002, e a carreira Auditoria Fiscal da Previdência Social, de que trata o art. 7º daquela lei. Art. 11. Os auditores fiscais da Receita Federal do Brasil cedidos a outros órgãos que não satisfaçam as condições previstas nos incisos I e 2º do parágrafo 8º do art. 4º da Lei N. 10.910, de 15 de julho de 2004, deverão entrar em exercício na Secretaria da Receita Federal do Brasil no prazo de 180 dias da vigência desta lei. Parágrafo 1º. Excluem-se do disposto no caput deste artigo seções para o exercício dos cargos de secretário de Estado, do Distrito Federal, de Prefeitura de Capital ou de dirigente máximo de autarquia no mesmo âmbito. Parágrafo 2º. O Poder Executivo poderá fixar o exercício de até 385 auditores fiscais da Receita Federal do Brasil no Ministério da Previdência Social ou na Superintendência Nacional de Previdência Complementar, Previc, garantidos os direitos e vantagens inerentes ao cargo, lotação de origem, remuneração e gratificações, ainda que na condição de ocupante de cargo em comissão ou função de confiança. Parágrafo com redação dada pela Lei N. 12.154, de 23 de dezembro de 2009, parágrafo 3º. Os auditores fiscais da Receita Federal do Brasil a que se refere o parágrafo 2º executarão, em caráter privativo, os procedimentos de fiscalização das atividades e operações das entidades fechadas de previdência complementar, de competência da Previc, assim como das entidades e fundos dos regimes próprios de previdência social.
Parágrafo com redação dada pela Lei N. 12.154, de 23 de dezembro de 2009, parágrafo 4º no exercício da competência prevista no parágrafo 3º deste artigo, os auditores fiscais da Receita Federal do Brasil poderão, relativamente ao objeto da fiscalização, praticar os atos definidos na legislação específica, inclusive os relacionados com a apreensão e guarda de livros, documentos, materiais, equipamentos e assemelhados. Examinar registros contábeis, não se lhes aplicando as restrições previstas nos arts. 1190 a 1192 do Código Civil, observar o disposto no art. 1193 do mesmo diploma legal. Lavrar ou propor a lavratura de auto de infração, inciso acrescido pela Lei N. 12.154, de 23 de dezembro de 2009, aplicar ou propor a aplicação de penalidade administrativa ao responsável por infração objeto de processo administrativo decorrente de ação fiscal, representação, denúncia ou outras situações previstas em lei. Inciso acrescido pela Lei N. 12.154, de 23 de dezembro de 2009, parágrafo 5º na execução dos procedimentos de fiscalização referidos no parágrafo 3º, ao auditor fiscal da Receita Federal do Brasil é assegurado o livre acesso às dependências e às informações dos entes objeto da ação fiscal, de acordo com as respectivas áreas de competência, caracterizando-se embaraço à fiscalização, punível nos termos da lei, qualquer dificuldade oposta à consecução desse objetivo. Parágrafo acrescido pela Lei N. 12.154, de 23 de dezembro de 2009, parágrafo 6º é facultado ao auditor fiscal da Receita Federal do Brasil a que se refere o parágrafo 2º exercer, em caráter geral e concorrente, outras atividades inerentes às competências do Ministério da Previdência Social e da Previc. Parágrafo acrescido pela Lei N. 12.154, de 23 de dezembro de 2009, parágrafo 7º caberá aos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil em exercício na Previc constituir em nome desta, mediante lançamento, os créditos pelo não recolhimento da taxa de fiscalização e controle da Previdência Complementar, TAFC, promover a sua cobrança administrativa. Parágrafo acrescido pela Lei N. 12.154, de 23 de dezembro de 2009, art. 12. Sem prejuízo do disposto no art. 49 desta lei, são redistribuídos, na forma do disposto no art. 37 da Lei N. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, para a Secretaria da Receita Federal do Brasil, os cargos dos servidores que, na data da publicação desta lei, se encontravam em efetivo exercício na Secretaria de Receita Previdenciária ou nas unidades técnicas e administrativas a ela vinculadas e sejam titulares de cargos integrantes. Do Plano de Classificação de Cargos, instituído pela Lei N. 5.645, de 10 de dezembro de 1970, ou do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo de que trata a Lei N. 11.357, de 19 de outubro de 2006. Das carreiras. A. Previdenciária, instituída pela Lei N. 10.355, de 26 de dezembro de 2001. B. Da Seguridade Social e do Trabalho, instituída pela Lei N. 10.483, de 3 de julho de 2002. C. Do Seguro Social, instituída pela Lei N. 10.855, de 1º de abril de 2004. D. Da Previdência, da Saúde e do Trabalho, instituída pela Lei N. 11.355, de 19 de outubro de 2006. Parágrafo 1º, vetado. Parágrafo 2º, vetado. Parágrafo 3º, vetado. Parágrafo 4º. Servidores referidos neste artigo poderão, no prazo de 180 dias contado da data referida no inciso 2º do caput do art. 51 desta lei, optar por sua permanência no órgão de origem.
Parágrafo 5º. Os servidores a que se refere este artigo perceberão seus respectivos vencimentos e vantagens como se em exercício estivessem no órgão de origem, até a vigência da lei que disporá sobre suas carreiras, cargos, remuneração, lotação e exercício. Parágrafo 6º. Vetado na Lei N. 11.501, de 11 de junho de 2007. Parágrafo 7º. Vetado na Lei N. 11.501, de 11 de junho de 2007. Parágrafo 8º. Vetado na Lei N. 11.501, de 11 de junho de 2007. Art. 13. Ficam transferidos os cargos em comissão e funções gratificadas da estrutura da extinta Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da Previdência Social para a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Art. 14. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à transformação, sem aumento de despesa, dos cargos em comissão e funções gratificadas existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil. Parágrafo único. Sem prejuízo das situações existentes na data de publicação desta lei, os cargos em comissão a que se refere o caput deste artigo são privativos de servidores e ocupantes de cargos efetivos da Secretaria da Receita Federal do Brasil ou que tenham obtido aposentadoria nessa condição e alcançados pelo disposto no art. 12 desta lei. Art. 15. Os incisos 12 e do caput do art. 29 da Lei N. 10.683, de 28 de maio de 2003, passam a vigorar com a seguinte redação. Art. 29. X. Do Ministério da Fazenda ao Conselho Monetário Nacional, o Conselho Nacional de Política Fazendária, o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, o Conselho Nacional de Seguros Privados, o Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados, de Previdência Privada Aberta e de Capitalização, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, a Câmara Superior de Recursos Fiscais, os primeiro, segundo e terceiro Conselhos de Contribuintes, o Conselho Diretor do Fundo de Garantia à Exportação, CFG, o Comitê Brasileiro de Nomenclatura, o Comitê de Avaliação de Créditos ao Exterior, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a Escola de Administração Fazendária e até 5 secretarias. Do Ministério da Previdência Social, o Conselho Nacional de Previdência Social, o Conselho de Recursos da Previdência Social, o Conselho de Gestão da Previdência Complementar e até 2 secretarias. NR, Capítulo 2º da Procuradoria-Geral da FAZENDA Nacional, art. 16. A partir do primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação desta lei, o débito original e seus acréscimos legais, além de outras multas previstas em lei, relativos às contribuições de que tratam os arts. 2º e 3º desta lei, constituem dívida ativa da União. Parágrafo 1º. A partir do primeiro dia do 13º mês subsequente ao da publicação desta lei, o disposto no caput deste artigo se estende à dívida ativa do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, decorrente das contribuições a que se referem os arts. 2º e 3º desta lei. Parágrafo 2º. Aplica-se à arrecadação da dívida ativa decorrente das contribuições de que trata o art. 2º desta lei o disposto no parágrafo 1º daquele artigo. Parágrafo 3º. Compete à Procuradoria-Geral Federal representar judicial e extrajudicialmente e o INSS e o FNDE, em processos que tenham por objeto a cobrança de contribuições previdenciárias, inclusive nos que pretendam a contestação do crédito tributário, até a data prevista no parágrafo 1º deste artigo. E a União, nos processos da Justiça do Trabalho relacionados com a cobrança de contribuições previdenciárias, de imposto de renda retido na fonte de multas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações do trabalho, mediante delegação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Parágrafo 4º. A delegação referida no inciso 2º do parágrafo 3º deste artigo será comunicada aos órgãos judiciários e não alcançará a competência prevista no inciso 2º do art. 12 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993. Parágrafo 5º. Recebida a comunicação aludida no parágrafo 4º deste artigo, serão destinadas à Procuradoria-Geral Federal as citações, intimações e notificações efetuadas em processos abrangidos pelo objeto da delegação. Parágrafo 6º. Antes de efetivar a transferência de atribuições decorrente do disposto no parágrafo 1º deste artigo, a Procuradoria-Geral Federal concluirá os atos que se encontrarem pendentes. Parágrafo 7º. A inscrição na dívida ativa da União das contribuições de que trata o art. 3º desta lei, na forma do caput do parágrafo 1º deste artigo, não altera a destinação final do produto da respectiva arrecadação. Art. 17. O art. 39 da Lei N. 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação. Art. 39. O débito original e seus acréscimos legais, bem como outras multas previstas em lei, constituem dívida ativa da União, promovendo-se a inscrição em livro próprio daquela resultante das contribuições de que tratam as alíneas A, B e C do parágrafo único do art. 11 desta lei. Parágrafo 2º. É facultado aos órgãos competentes, antes de ajuizar a cobrança da dívida ativa de que trata o caput deste artigo, promover o protesto de título dado em garantia, que será recebido pro solvendo. Parágrafo 3º. Serão inscritas como dívida ativa da União as contribuições que não tenham sido recolhidas ou parceladas resultantes das informações prestadas no documento a que se refere o inciso 4º do art. 32 desta lei. NR. Art. 18. Ficam criados na carreira de Procurador da Fazenda Nacional 1.200 cargos efetivos de Procurador da Fazenda Nacional. Parágrafo único. Os cargos referidos no caput deste artigo serão providos na medida das necessidades do serviço e das disponibilidades de recursos orçamentários, nos termos do parágrafo 1º do art. 169 da Constituição Federal. Art. 18-A. Compete ao Advogado-Geral da União e ao Ministro de Estado da Fazenda, mediante ato conjunto, distribuir os cargos de Procurador da Fazenda Nacional pelas três categorias da carreira. Artigo acrescido pela medida provisória N. 369, de 7 de maio de 2007 convertida na Lei N. 11.518, de 5 de setembro de 2007.